Pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender sobre um assunto muito importante que são os transformadores, né? Bom, vou pegar uma caneta aqui. Transformador. Transformador é um dispositivo utilizado para baixar ou aumentar a tensão elétrica por meio da indução eletromagnética. Bom, é importante esclarecer que todo transformador ele vai trabalhar com corrente ou tensão alternada ou pulsada, certo? Nós vamos ver alguns tipos de transformadores que, por exemplo, você tem fontes chaveadas que eles, através de pulsos, eles conseguem transmitir a tensão, vamos dizer assim, do primário para o secundário. Mas a gente vai ver direitinho isso no transcorrer da aula de hoje. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fios, né? Você tem um enrolamento aqui, você tem um núcleo, que pode ser de ferro ou ferrite, e tem o segundo núcleo. Então, o que eu quero que vocês entendam que essa parte aqui, ela não tem contato elétrico com essa parte aqui. Essa parte aqui a gente chama de primário e essa de secundário, certo? Então, os transformadores consistem em dois enrolamentos de fio, primário e secundário, envolvidos em um núcleo metálico. Pode ser de ferro, ferrite. A passagem de uma corrente elétrica alternada no enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário. Então, se você tiver corrente contínua, né, uma corrente contínua pura ou uma tensão contínua pura, você não tem como transmitir essa corrente ou essa tensão de um lado para outro do transformador. Então é preciso que seja alternada ou pulsada, certo? A proporção entre correntes primária e secundária depende da relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos. Aqui nós temos basicamente o que é um transformador, né? Você tem aqui o primário com um certo número de voltas, enrolado aqui. Aqui nós temos o núcleo, certo? Núcleo, que aí pode ser material de ferro ou ferrite, e aqui você tem o secundário, certo? O enrolamento primário é ligado diretamente a um gerador de força eletromotriz alternada. Transformadores não funcionam com corrente direta ou corrente contínua pura, né? Ou seja, nele forma-se uma corrente elétrica de intensidade e sentido variável, levando a uma geração de campo magnético com a mesma característica. Esse campo magnético é então concentrado e amplificado pelo núcleo de ferro em direção ao enrolamento secundário. Em outras palavras, o núcleo ele vai dar uma força nessa amplificação, né? Ele vai conduzir com mais intensidade de um lado para outro a corrente alternada. O campo magnético variável induz ao surgimento de uma corrente elétrica no secundário, né? Primário e secundário. Primário é onde você coloca ali a tensão alternada que você quer que apareça amplificada ou reduzida no outro lado, que a gente chama de secundário. A relação entre os potenciais elétricos entre os enrolamentos primário e secundário é dada pela fórmula seguinte. Aqui você tem Vp, tensão no enrolamento primário, Vs, tensão no enrolamento secundário,
número de espiras no enrolamento primário e número de espiras no enrolamento secundário. Vamos ver aqui. Então você tem VP sobre NP é igual a VS sobre NS, certo? A fórmula é essa aqui. Tensão no primário sobre o número de espiras no primário é igual a tensão no secundário sobre o número de espiras no enrolamento secundário, certo? Já para a corrente é inversamente proporcional, ou seja, você tem corrente no primário, você tem o número de espiras no secundário é igual a corrente no secundário, número de espiras no primário, certo? É invertido a corrente. Então aqui nós temos, se você tiver 5 volts no primário com, sei lá, vamos botar 10 voltas de fio no ferrite ou no ferro ali. Você vai ter no secundário uma determinada tensão e aqui vamos botar 20 espiras. O que que a gente espera? Se eu aumentei o número de espiras, eu vou ter uma tensão que maior. Então 5 vezes 2, 10, vamos ter 100, certo? 100 dividido por 10, você vai ter 10 volts no secundário, certo? Então você tinha 5 volts no primário, você vai ter 10 volts no secundário. Porém, a gente pode dizer assim, ah, que bom, eu pego 5 volts, aumento para 10, beleza. A potência permanece a mesma ou um pouco menor, porque tem a questão das perdas no ferrite ou no ferro. O que que acontece? Eu tendo uma potência um pouco menor, mas vamos considerar que a potência seja a mesma. Se eu aumento a tensão, eu vou ter uma corrente menor. É isso que nós vamos ver aqui agora. Vamos supor que no primário eu tenha 5 amperes. 5 amperes. O número de espiras no secundário, vamos permanecer aqui a mesma que a gente colocou aqui. Vamos dizer que seja 20. Eu vou ter uma corrente no secundário que eu quero saber. E o número de espiras no primário, vamos pegar também que seja 10. Certo? Então, vamos lá, 20 IS. 20 IS é igual a 50. Então, IS, que é a corrente que eu vou ter, vai ser 50 dividido por 20. Se eu fizer 5 dividido por 2, eu vou ter uma corrente no secundário 2,5 ampere. Veja que no primário eu tinha 5 e essa corrente reduziu para 2,5. Veja que no primário eu tinha 5 e essa tensão no secundário aumentou para 10. A potência, que é corrente vezes tensão vezes corrente, né? Continuou a mesma. Aqui eu vou ter 5 ampere vezes 5 volts dá 25 e 2,5 vezes 10 vai dar 25 watts também. Então a potência permaneceu a mesma. A corrente diminuiu porque a tensão aumentou.
Se a tensão tivesse diminuída, se ao invés de o número de espiras no secundário fosse, ao invés de ser maior, aliás, ao invés de ser menor, fosse maior, a corrente iria diminuir. Ou seja, quando eu aumento a tensão, a corrente diminui. Quando eu diminuo a tensão, a corrente aumenta. Eu tinha 5 volts, passei a ter 10 volts. Eu tinha 5 amperes, passei a ter 2,5. E multiplicando, a potência deu igual, porque eu não levei em consideração as perdas no ferrite ou no ferro. Entendeu? Aqui nós temos alguns tipos de transformadores. Esse é de ferrite, é para alta frequência. Esse daqui e esse daqui são de ferro, certo? São para baixa frequência. Esse aqui também é de ferrite, é para alta frequência. Esses amarelinhos assim são de alta frequência. Esses são autotransformadores, que são transformadores que têm o mesmo núcleo e o enrolamento ele fica concentrado no mesmo ponto, no mesmo lugar, certo? Não são, eles são isolados, mas concentrados no mesmo núcleo. Aqui, pessoal, nós temos um esquema de fonte chaveada. O transformador está exatamente aqui, certo? Veja que aqui que ele está indicando que é ferrite, porque é uma fonte chaveada. Você tem alta frequência, né? E aqui o que é que a gente pode verificar, certo? Que são gerados pulsos na base desse transistor. Os pulsos que são gerados aqui, certo? Eles fazem com que a tensão gerada desse lado do transformador ela passe para o outro lado. Então é uma corrente contínua pulsante, nesse caso. Mas eu poderia ter um transformador pegando a corrente alternada que vem daqui antes dos diodos, lógico, que depois que passa dos diodos, a gente vai ver mais adiante, nós vamos falar sobre diodos. Eles transformam corrente alternada em corrente contínua. Se você tivesse um transformador aqui, pegando essa corrente alternada, diminuindo a tensão de 127 para, sei lá, 12 volts, ou 6, ou seja lá quanto for, a corrente alternada gerada aqui nesse enrolamento, ela passa para esse outro enrolamento através da indução magnética, mas não tem contato elétrico, entendeu? Então há um isolamento. Se vocês olharem aqui, deixa eu apagar aqui. Se vocês olharem aqui direitinho, nessa fonte chaveada, o que a gente pode ver? Ela é isolada, essa parte de cá, que a gente chama de hot ou quente, dessa parte aqui que é de baixa tensão. Então essa parte aqui eu tenho baixa tensão e aqui eu tenho alta tensão. E essa parte daqui é isolada da de cá. Veja que o terra dessa parte é diferente do terra dessa parte aqui. Ó. É diferente, tá vendo? Esse aqui, inclusive, o símbolo é uma setinha e esse aqui é um traço.
porque são terras diferentes. Então, se você for fazer medidas aqui, a ponteira preta do multímetro ela é colocada nesse terra aqui. Se for nessa parte de cá, você coloca nesse terra de cá. Geralmente é aqui nesse terra desse capacitor aqui eletrolítico. E aí, para você fazer as medições dessa parte de cá do transformador. Essa outra, a ponteira preta, ela fica nesses terras daqui. Ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula rápida sobre transformadores, né? E espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal. E em breve a gente traz mais aulas para vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem. E vamos aí para a próxima aula, que em breve estarei publicando. Ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus.